Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa live Obstinado, Obstinada, a nossa live da série Mulheres que Constroem. E hoje nós teremos uma super convidada, pastora Natália Faustino. Ela tem muito para derramar sobre as nossas vidas hoje. E já daqui a pouquinho vou estar chamando essa maravilhosa, espetacular. Mas começa a chamar aí. Vou começar aqui, mandar um aviãozinho, chamar todo mundo para essa live que tem como tema como conciliar a profissão com o ministério. Você que tem um ministério, você que tem aí uma missão na sua igreja, uma missão aí, esse tema vai te ajudar muito a clarificar, né, as questões de conciliar, né, porque a palavra de Deus diz que há tempo determinado para todas as coisas. E é sobre isso que nós vamos falar nessa tarde maravilhosa. É sobre isso que nós vamos falar, sobre como conciliar, né, tantas coisas, tantos projetos, né, tantas questões do reino, questões profissionais. E vai ser maravilhoso mesmo. Então chama todo mundo, você que já entrou, coloca aí. Se você quiser fazer alguma pergunta, coloca aí na nossa caixinha de pergunta, porque essa live promete, querido, essa live tem muito para derramar. Olha aí, Luísa, seja muito bem-vinda, Luísa, nossa live. Saudade de você, né? Tá viajando. Espero que em breve você esteja de volta. Ó, aqui, ó, a pastora Natália já tá aqui também. Ronaldo, seja muito bem-vindo. Todos vocês. Rafael, seja muito bem-vindo. Essa live é poderosa. Vou chamar aqui a nossa super convidada, Natália Faustino. Para a gente iniciar aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo. Deixa eu esse som. Chegou aqui a nossa convidada, super convidada da nossa live de hoje, Natália, pastora Natália, minha amiga, minha discípula. Estamos sempre juntas aí, trabalhando no reino, trabalhando nos projetos, né, que vale muito a pena, que é o reino de Deus. Tudo bem, Natália? Tudo. Trouxe... Paz, pastora, é uma honra poder dividir esse momento com a senhora, né? Que é uma mulher aí que tem sido espelho, né? É um espelho mesmo, não só para mim, mas para várias mulheres que têm caminhado ali no ministério. Então, para mim é uma honra poder falar um pouquinho desse assunto que é tão discutido entre nós, né? Muitas pessoas perguntam, pastora, mas como eu faço para trabalhar fora e conciliar o ministério? Então, acho que vai ser bem bacana a gente poder dividir um pouquinho desse assunto. É muito desafiador, né, queridos? Nós conciliarmos um ministério com uma vida profissional e fazer crescer junto, caminhar junto, é um desafio, mas eu quero te dizer que é possível sim. Então, fica aqui na nossa live até o final que você vai receber muitas instruções poderosas sobre este assunto. Então, Natália, vamos lá. A gente, né, eu e você, nós somos tanto pastoras, né, de um ministério, nós somos profissionais, né, liberais, nós temos empresas, temos negócios, temos projetos. Agora eu estou
em outros projetos com mentoria, cursos, né? E desenvolvendo novos projetos e com, claro, o reino de Deus. Fala aí um pouquinho, Natália, como é que é essa experiência sua aí? Fala um pouco aí para essas pessoas a importância de nós sabermos conciliar essa jornada. Sim, então, tudo é uma questão de equilíbrio, né, pastora? No início, quando eu e o Alexandre, meu esposo, nós começamos a iniciar o ministério mesmo, como pastores, nós fomos chamados, eu trabalhava das 5 da manhã e chegava em casa meia-noite. Então, a nossa vida já era assim desde o início, né? Sempre trabalhando muito e como o trabalho era bem distante, assim, da nossa casa, a gente saía bem cedo para não pegar aquele trânsito da Marginal Tietê. E São Paulo sempre São muito Paulo, trânsito. sempre muito trânsito, então a gente saía às 5 horas, chegava quase meia-noite em casa e era essa a nossa rotina. Aí, de repente, fomos chamados, né, para esse desafio, que é servir a Deus ali, servir o reino. E aí muita coisa foi mudando na gente, né? No início, nós não participávamos das reuniões, os cultos de semana já não faziam tanta importância, porque a gente estava naquele gás do trabalho. E com o passar do tempo, eu digo que a nossa vida cristã, ela é um ensinamento diário, né? E a gente tem que estar disposto a mudar. Com o passar do tempo, a gente foi vendo que dá para ter um equilíbrio entre o trabalho, que é extremamente importante, a Bíblia fala, em Salmo 128, que nós comeremos do suor do nosso trabalho, né? Então, nós devemos produzir, né? Até o trabalho é uma bênção de Deus, né? Porque Deus colocou esse trabalho nas nossas mãos. E nós vemos que cada um tem o seu dom e com o conhecimento que nós vamos buscando diariamente, a gente vai desenvolver esse trabalho. Seja uma mulher que resolveu trabalhar em casa, ou seja nós que trabalhamos em empresa. Hoje eu sou gestora, né, da Winner Brasil, que é uma escola de idiomas, cursos profissionalizantes. E, ao mesmo tempo, eu consigo servir ao reino de Deus, né? Porque a palavra diz, buscai primeiro o reino de Deus. Então, o que é o reino de Deus? É Deus reinar em nós, né? Em nossa vida. Então, não é porque eu estou lá que Deus não vai reinar, né? Na minha vida. E só que Deus, ele é espírito, né, pastora? Então, se eu tenho que buscar ele, eu preciso buscá-lo em espírito. Então, eu não posso fazer igual eu fazia antigamente. Eu saía às 5 horas, chegava meia-noite e não tinha um tempo, né? Então, hoje eu vejo que o equilíbrio na nossa vida, ele é fundamental. E dá para a gente conciliar, sim, fazendo as duas coisas dentro da palavra, dentro daquilo que o Senhor deixou para a gente como instrução. Porque a Bíblia é uma instrução, né? E a senhora gostaria Contra, né, o pastora Natália, nada contra quem vive só do ministério. Eu acredito que é uma bênção, é um privilégio, né? Você que pode se dedicar totalmente ao reino de Deus, né? Tem pastores aposentados que só se dedicam ao reino, maravilha. Tem pessoas que se dedicam, porque a gente está falando do reino de Deus, não precisa ser só na igreja, você tem um projeto que você está ajudando pessoas, que você está desenvolvendo, né? A parte espiritual, emocional das pessoas, fortalecendo. Estou vendo aqui a Josi, que ela faz um projeto com as mães, né, que perderam os bebês, que é super interessante, que também é algo que vai ajudar na questão emocional, espiritual. Então, assim, é um privilégio, mas infelizmente a maioria das pessoas, né, precisam conciliar, né, ministério, né, chamado com a questão, né, do trabalho profissional, né, da carreira, né, tanta gente aí que
graças, né, a Deus que continua ainda desenvolvendo seu chamado. Seja muito bem-vinda, Kalene, à nossa live. Então, eu acredito que Deus ele dá para a gente, né, o discernimento de nós sabermos qual é o tempo, né, de a gente estar presente na nossa vida profissional, né, cuidando da nossa casa, porque ainda tem mulheres que, além de cuidar, né, do ministério, do chamado, que são pastoras, que são líderes, né, de algum movimento, né, de algum projeto social, ainda tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar do marido. Sim, sim. Eu, no caso, eu pulei a parte do filho, né, pastora? Eu fiquei um tempo com o Fabrício, que era o nosso filho ali, ficou por um período de coração, mas eu fico pensando, né? Eu falei, meu Deus, imagina, eu teria que conciliar o trabalho, a casa, o marido e o trabalho secular, né? Mas, assim, tem sido uma bênção. Eu acredito que cada um tem o seu propósito, pastora. Foi o que a senhora falou. Se o pastor X, Deus falou com ele, e hoje ele abriu mão do trabalho e está somente na obra, foi o que a gente comentou, é um privilégio. Porém, hoje a gente está aqui para falar que é possível, sim, né, conciliar. E que também é prazeroso, né? É prazeroso nós chegarmos lá. E a palavra do Senhor diz em Eclesiastes 2:24, que por isso concluí que a melhor coisa a fazer é desfrutar a comida, a bebida e encontrar satisfação no trabalho. Percebi, então, que esses prazeres vêm da mão de Deus. Então, a alegria do Senhor também está no trabalho, né? Em a gente executar, em a gente desfrutar daquilo que vem até nossas mãos. E o mais interessante é a gente não se perder no meio do caminho, né? E saber que tudo vem dele, né? Até o nosso trabalho, né? Então, não adianta eu também ficar trabalhando freneticamente e não satisfazer com aquilo que Deus coloca na minha mão. Eu tenho visto também, depois que eu tive a doença, pastora, a senhora vê, eu não tinha nenhum tipo de problema de saúde. E eu sempre trabalhei muito, como eu falei para a senhora, eu e o Alexandre. E conciliava ali com o ministério. E depois que eu fiquei doente, eu parei, analisei e falei, Alexandre, será que a gente também está usufruindo um pouco daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos? E a gente começou a fazer umas viagens, né? Até no final do ano e tudo. Porque depois que você passa por uma doença, é como se passasse um filme, né, na sua cabeça. E aí aqueles, vamos supor, que você fala, ainda estou com 40 anos, estou com 50 anos, mas aí você fala assim, meu Deus, será que eu estou usufruindo também daquilo que Deus colocou nas minhas mãos? Então o trabalho, ele te traz vários prazeres, né? Que é o sustento da família, você poder, de repente, fazer uma viagem. E, além de tudo isso, o maior prazer que eu acho que a Bíblia nos dá também, pastora, é em 1 Crônicas 29, que fala assim, que vários homens, né, e ainda da minha própria vontade, para a casa do meu Deus eu entreguei ouro e prata, que fala que os homens fizeram ali um templo, né, para poder adorar o Senhor. E fala que foi voluntariamente. Então, a gente poder fazer, foi o que a senhora falou, discernir o tempo, trazer uma organização, né, na nossa vida em questão de equilíbrio. Isso tudo é muito importante, porque quando eu faço um projeto social, quando eu ajudo alguém, isso é uma forma de adorar o Senhor. Que a palavra dele fala para a gente cuidar dos deles, né? Então, é muito prazeroso. E eu amo muito essa palavra, né? De 1 Crônicas 29. Porque fala que foi lindo aquele momento que eles entregaram voluntariamente ouro, prata. E de onde que eles tiveram, né? Que cada um, provavelmente, trabalhou, conquistou e executaram a construção da obra.
Então, isso também é uma parte da Bíblia que me toca bastante, porque poder contribuir para a casa do Senhor, que a gente sabe que ali pessoas vão ser libertas, pessoas vão ser transformadas, né? Vidas vão ser transformadas, que nós conhecemos, né? Nós já estamos aí na caminhada há anos conhecendo e usufruindo do reino de Deus. Isso é prazeroso também, né, pastora? Poder usar daquilo que o Senhor nos dá para executar aquilo que Ele nos chamou para fazer. Então, a gente também tem que ter esse equilíbrio para não se perder, né? Agora, olha só, o relógio eu acho que é o nosso maior inimigo, né? Porque o dia, ele passa correndo, né? Sim. Passa voando. O relógio, cada dia parece que ficou mais curto. Eu não sei para vocês que estão aí assistindo aqui essa live. Mas para mim, queridos, parece que o relógio, né? Ele ficou... Não é mais 24 horas, não. Você dá conta, acabou o dia e você não conseguiu fazer todas as suas atividades. Não sei se você, né, vive essa situação aí, coloca aí na nossa live, mas nós precisamos, saber que o tempo, ele tem que contribuir ao nosso favor. E a forma que nós temos é utilizar a organização, né? Se nós aprendemos a organizar a nossa vida de tal forma, como diz lá na Eclesiastes, há tempo para todas as coisas. Então, a gente tem que entender que há tempo de trabalhar, há tempo de cuidar da casa, né? Há tempo de cuidar dos filhos. Hoje eu fui levar a Maria Luísa para fazer um exame e depois eu falei assim, vamos ter uma manhã mãe e filha. Né? Então, a gente teve um tempo de qualidade, somente eu e ela. Então, é muito importante a gente ter esse discernimento que a gente precisa organizar a nossa vida para que ela não fique desequilibrada. Porque, senão, como eu conheço muita gente que só vive para o ministério, né? E aí não cuida da sua casa, não cuida da sua família, né? Não cuida do seu lar, que é o seu maior patrimônio, né? Não cuida do seu casamento. E aí depois tem consequências, né, que vão vir. Então, a organização, eu acho que ela é chave nessa questão de você conciliar. É você saber que você tem uma agenda e que essa agenda ela precisa ter o reino de Deus, né? Porque a palavra diz, em primeiro lugar, o reino de Deus. Mas o reino de Deus, ele também pode ser vivenciado na tua casa, com os teus filhos, com a tua família, né? Com os teus próximos. Então, a gente precisa ter esse discernimento de que existe tempo para todas as coisas, para que a gente não, para que a obra, né, Natália, não fique pesada, porque é tão gostoso servir ao Senhor, é tão maravilhoso a gente fazer, né, aquilo que o Senhor nos pede, porque Ele fala o nosso coração. E jamais o Senhor vai pedir algo, né, que vai prejudicar a nossa vida pessoal, que vai prejudicar nossa família. Né? O Senhor, ele vai saber, né, que nós temos tempo 24 horas e que a gente precisa cuidar das outras coisas. Então, eu acredito que a organização ela é uma chave poderosa, né, para que a gente verdadeiramente concilie a nossa profissão, né, com o nosso chamado, com a nossa vocação, né, com o nosso ministério. Isso é muito importante. Pastora, eu tenho vivido muito isso, né? Até aprendi muito com a senhora, né? Porque quando eu cheguei, eu falei, meu Deus, como eu sou desorganizada, né? E ontem até fui presenteada com uma agenda, né? E a agenda eu tenho visto que é fundamental, pastora. A gente colocar ali, né, uma rotina, que é o famoso checklist do dia, né? Mesmo que eu não consiga executar todos, se eu tiver uma rotina, eu falo por mim, depois que eu comecei a ter a rotina da agenda, pelo menos você tenta fazer uma agenda para você. Ah, mas Natália, eu uso um dia e depois eu já não esqueço a agenda lá do lado. Olha, 210 pessoas na nossa live. É um assunto muito interessante. Você que chegou agora, fique atento aí. E a agenda, ela é muito...
a Valéria, né? A minha amiga maravilhosa. Preciso urgente, vou tirar uma de presente. Eu ganhei uma ontem, já vou presentear ela também, pastora. Tudo bem. Então, e depois que eu comecei a andar com a pastora, ela, pelo amor de Deus, marca tudo, você é muito esquecido e tudo, né? E é verdade, eu falei, eu vou tentar fazer, né? E aí eu comecei a colocar. Então, por exemplo, eu comecei a anotar o que eu deveria fazer, executar. Das 8 às 3 eu tenho que executar o trabalho. Então, eu tenho depois ou antes para poder acrescentar alguma atividade. Então, eu acordo, eu faço a minha oração, já faço meu devocional, aí vou para a escola. Então, eu criei uma rotina, pastora. Isso é muito legal, né? É muito legal, porque todo dia eu tenho essa rotina, eu consigo executar e eu me sinto assim, me dá mais prazer, porque eu consigo realizar aquilo que eu preciso, né? Eu li esses dias que nem a pessoa mais milionária, mais rica, foi o que a senhora colocou aqui, é tudo, o tempo. E a Bíblia fala muito sobre o tempo, porque ele é 24 horas, ele tem um limite, ele não vai conseguir usufruir de tudo que ele tem em 24 horas. Então, o tempo, ele é muito importante. Se a gente colocar ele a nosso favor, a gente vai conseguir executar tudo que a gente precisa dentro das nossas 24 horas. E hoje eu vejo que 24 horas eu tô conseguindo, né? E foi o que a senhora falou, a maioria fala assim, nossa, eu precisava de 48 horas para poder executar o meu serviço na igreja. E eu vejo pessoas frustradas, pastora, que falam assim, eu queria ter ido no culto terça, mas eu não consegui, porque eu peguei um trânsito, porque isso. Então, assim, eu acredito que usar uma agenda, usar uma rotina, ela favorece muito que a gente comece a analisar as nossas atividades, o que é realmente necessário. Eu ouvi uma vez a pregação do pastor Anselmo, que dizia assim que às vezes a gente quer fazer coisas tão extraordinárias e o básico a gente não consegue fazer. Então, começa com o básico, né? Aquilo que é necessário. O que é necessário? Isso é forte, Brasil. Isso é forte. As pessoas querem começar pelo extraordinário, mas fazem o básico. Se nem o básico a gente está conseguindo fazer, né? Que é alimentar o nosso espírito também, né, pastora? A gente não pode querer ter o reino de Deus sem nos alimentar, principalmente da palavra. Lembrando que a gente vai precisar fazer renúncias, né? Muitas e muitas vezes nós vamos precisar escolher, né? Então, o chamado, o reino, né? Aquilo que Deus às vezes coloca no coração de homens e mulheres, vai exigir desse homem, dessa mulher, algumas renúncias. Às vezes deixar de ir para um lazer porque precisa fazer a obra, né? Deixar, às vezes, de viajar porque não tem como deixar a obra. Então, assim, são renúncias que nós vamos ter que escolher para que o reino também ganhe. Então, é importante a gente saber que nós também, hora ou outra, nós vamos precisar renunciar a alguma coisa, porque, como a gente falou, o tempo, ele é 24 horas. Então, eu vou ter que priorizar aquilo que realmente tem importância, porque muitas vezes, eu não sei se acontece aí, mas aqui acontece. Às vezes eu faço uma agenda e eu não consigo cumprir aquela agenda toda, né? Embora toda a organização tenha as coisas que são urgentes que acabam aparecendo e a gente acaba fazendo. Mas, então eu falo assim, isso aqui vai ficar para amanhã. Eu não consegui fechar a minha agenda hoje, né? Mas eu não vou deixar de fazer as coisas do reino, porque, veja bem, um pregador, né? Um pastor, uma pastora, alguém que cuida do reino, ele também precisa ter tempo de qualidade para atender o reino. Ele precisa preparar uma palavra, ele precisa estar quieto no seu lugar, né? Para preparar algo de excelência, para levar para o reino de Deus. Então, é também importante uma dedicação, é importante se dedicar a isso. Então, muitas vezes, por conta de muitas atividades, muitos compromissos, eu vejo que muita gente também está fazendo a obra de Deus
de qualquer jeito, relaxadamente. Isso também não é legal, né, Natália? Porque, veja, pastora, Deus falou, quando ele chamou grandes homens e grandes mulheres, ninguém estava sem fazer nada, não. Estava sempre trabalhando. Né? Sim. Então, assim, a gente precisa entender que a gente precisa fazer com excelência aquilo que o Senhor nos chama. Né? Então, isso também é uma chave poderosa. Faça o básico, né, que o extraordinário ele vem. Eu sempre digo isso. Sim. Nós devemos fazer, pastora, com excelência. E quando a gente consegue ter esse equilíbrio, né? Como a gente está falando desde o início, da questão do tempo, da organização, de criar uma rotina na nossa vida, a gente consegue fazer com excelência tanto o trabalho secular, que nós temos ali que executar, e que são muitas tarefas, né? E se a gente for levar também, é complicado, porque nós precisamos também lidar com muito autocontrole, né, pastora? A gente, no caso, eu trabalho com público, então tem dia que é estressante e eu tenho que chegar à noite, de repente, ali fazer ali a minha parte, né, como pastora, de estar, foi o que a senhora falou, de ter me preparado para também fazer com excelência. Então, eu uso muito Gálatas 5, né, que é tentar manter o equilíbrio também emocional nessa parte de atendimento ao público, porque não é fácil. Então, tudo eu vejo que, eu falo assim, que a gente perde muito tempo, não perde tempo, eu acredito que os livros estão aí para nos ajudar, né? A gente precisa ler. Eu até estou com um livro que a senhora indicou, estou terminando de ler. E assim, só que a Bíblia, ela é fundamental, né? Para a gente poder chegar nesse ponto de equilíbrio que a gente quer. Deus, ele deixou tudo ali, né? Para a gente poder tentar executar. Não existe uma receita de bolo, né, pastora? Porque o seu propósito é diferente do meu. Então, não adianta eu olhar para o pastor, igual, por exemplo, a gente estava falando de um pastor que Deus falou com ele, vende tudo e vai fazer só obra, né? Até que a senhora comentou. E pode acontecer. Só que assim, não é porque aconteceu com a senhora que eu vou largar tudo e vou... Então, entender que não, né? Entender que cada um tem o seu propósito, entender que nós precisamos nos conectar com Deus para saber quando é o tempo, qual é o nosso propósito, qual é o verdadeiro chamado, o que nos satisfaz, né? Se verdadeiramente aquilo que o Senhor... que está em Lucas, né? Que em primeiro lugar o reino de Deus. Né? Porque a maioria não coloca o reino de Deus. Então, é muito importante a gente saber o que nós vamos priorizar na nossa vida. O que é prioridade na nossa vida. Essa é uma chave poderosa. Né? A prioridade. Qual é a prioridade que eu tenho, né, para a minha jornada? Então, isso vai fazer total diferença na minha caminhada como cristã, né? Porque o cristão ele tem um chamado. Né? Nós todos temos um chamado, então nós precisamos priorizar para que a gente venha avançar, crescer no reino, né? Porque a intenção, eu acredito que todo sacrifício, queridos, vale a pena pelo reino de Deus. Eu quero te dizer que todo sacrifício, toda renúncia que você fizer pelo reino de Deus vale a pena. Uma alma que você vai resgatar, uma alma que você vai trazer para o reino de Deus, vale muito a pena. Então, priorize o reino de Deus, porque tem galardão. Não tem como você se frustrar se você priorizar aquilo que é eterno, aquilo que é do reino. Então, eu sempre falo isso. Eu tenho a minha vida secular, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha profissão, eu, pastor, de alguns anos para cá, nós entendemos isso e nós, hoje, a nossa prioridade é o reino de Deus. E olha que coisa maravilhosa. Quando nós decidimos, pastora Natália, que a prioridade seria o reino de Deus nas nossas vidas,
parece que tudo deu certo, porque parece que as coisas começaram a se encaixar e assim, muita gente diz assim, nossa, mas eles só priorizam o reino. Eles às vezes deixam de entender alguma situação do trabalho, alguma reunião à noite por conta do reino. Mas foi a melhor escolha que nós fizemos. Nós não nos arrependemos nenhuma vez de ter feito essa escolha, de ter priorizado o reino de Deus, sabendo que Deus, Ele é que nos justifica. É Ele que é o dono do ouro e da prata. É Ele que abre e fecha as portas. Então, não é um tempo, sabe? Porque às vezes, de uma hora para outra, Deus entrega um negócio nas nossas mãos. É Amém? verdade. É bem assim, pastora. E a senhora falou algo que é fundamental, né? Porque, na verdade... 250 pessoas na nossa live. Que fantástico. Muito obrigada a você aí que tem, né, prestigiado aí a nossa série Mulheres que Constroem, que está prestigiando hoje a nossa live. Muito obrigada. Continue nos acompanhando. Toda semana a gente tem uma live com tema maravilhoso para derramar aqui para você. Vai contigo, Natália. Então, e de tudo que foi falado também, a senhora falou algo importante, né? Da questão da Malu, de sair com ela e tudo. Nós sempre vamos ser criticados, pastora. Isso eu já assim levo com a minha vida. Se você conduz, vive muito ali, é um obreiro da obra do Senhor, você larga a sua família. Se você trabalha fora, você não dá atenção para a obra de Deus. Então, assim, a crítica, ela vai vir. Mas você tem que estar em paz com o Senhor. Eu converso muito com o Alexandre sobre isso, né? Dele entender o momento, dele saber exatamente o que tem que ser feito, né? E a questão do descanso também. Por quê? A senhora falou que saiu com a Malu e tudo mais. Deus deixou claro que Ele mesmo descansou no 7º dia, né? E eu sempre penso muito isso. A questão do descanso, que ele é necessário, porque também chega uma hora que o homem fadiga, que o nosso corpo não aguenta, né? Então, o descanso, ele também se faz necessário na nossa vida. E a senhora tem que separar do sábado, né? Assim, para esse descanso. A senhora conseguiu colocar o sábado para esse descanso. Isso gente, também... sábado aqui em casa, a gente não esquenta a cabeça, a gente busca o Senhor, a gente lê a palavra, a gente busca estar em família, dentro do possível, né? Mas, assim, é muito importante a gente ter, né, um dia para o Senhor, para descansar nele, para buscar, né, verdadeiramente a sua presença mais completa. Esse ano eu estou determinada a fazer, né, 50 dias, né? Estou me planejando. Esse ano, para quem não sabe, eu faço 50 anos. 50 anos. E eu quero, nessa jornada de 50 anos, eu quero fazer uma viagem de 50 dias. Né? E aí eu pretendo descansar, né? Pretendo ter um tempo a sós, né, com o Senhor e com alguns meus, né? Para cada dia dos 50 dias vai ter alguém me acompanhando. Legal. Então, eu pretendo isso, né, fazer isso ou depois que eu fizer 50, mas ainda nos 50 anos. Porque eu acho que é necessário a gente ter esse descanso, né, ter esse momento, né, de estar verdadeiramente entendendo o nosso propósito. Porque, veja, querido, entenda algo importante nessa tarde. Se você não entendeu nada nessa tarde, eu quero que você entenda isso que eu vou falar agora. Sabe, nós, de tempo em tempo, nós mudamos, né? Então, aquilo que eu fui aos 20,
eu não serei aos 30, eu não serei aos 40, nem aos 50, nem aos 60. Então, nós mudamos. Então, é muito importante nós entendermos o nosso papel em cada tempo, né, da vida. Por isso que Salomão fala assim, que é importante nós discernirmos o tempo. Então, quando ele fala que há tempo para todas as coisas, né, há tempo para trabalhar muito, entregar muito, fazer muito, e tem tempo de produzir, né? E tem tempo de nós descansarmos, de florescermos. Ó, nós chegamos há pouco a 300 pessoas na nossa live. 312 pessoas na nossa live, muito bem. Então é muito importante, querida que está assistindo aqui a nossa live, porque nós precisamos entender qual é o nosso tempo. Eu me pergunto, qual é o seu tempo hoje? O que você tem feito pelo reino de Deus? O que você tem feito pelo seu trabalho? Tem muita gente vagabundando, a palavra é essa, que não está fazendo nada, improdutiva, não pobre é alguém que é improdutivo, que não produz, que fica, sabe o quê? Preguiçoso. A palavra exorta, vai enriquecer. Né? Sim, a palavra exorta sobre a preguiça, né? Então, na verdade, a gente precisa realmente, pastora, hoje eu vejo assim, que é dosar. A palavra certa é o equilíbrio, né? O equilíbrio, quando a gente alcança esse equilíbrio, a gente consegue executar com excelência, que foi o que a senhora falou, as duas coisas, né? E a gente até comentou que terça-feira acabou o culto, a gente já fica, ai meu Deus, vai chegar domingo, né? E é nesse nível que você tem que estar. Não no nível, só trabalho, não consigo ir à noite, né? Então, o que você pode fazer para mudar isso? Como eu mudei, né? O que você pode fazer para poder cultuar à noite? O que você pode fazer para, de repente, numa célula à noite? Porque quanto mais você buscar de Deus, mais você vai ter dele, né? Aonde você colocar o seu coração é que vai vir a resposta para você. Isso é fato. A gente fez 21 dias de jejum e oração, né, pastora? E como Deus foi forte. Como Deus, assim, revelou, falou nesses 21 dias. Então, assim, a palavra hoje é assim, se eu sou desorganizada, então amanhã eu vou anotar tudo que eu preciso executar no dia e eu vou montar uma agenda. Pronto. Vou montar essa agenda e vou me reorganizar. Mas eu quero fazer com excelência tanto o trabalho secular, porque ele me traz prazer, né, pastora? Como eu já disse aqui, de poder ajudar, de poder executar as coisas que eu tenho vontade, mas também eu vou executar com excelência o chamado que Deus colocou na minha mão e que eu tenho por obrigação de levar algo com excelência ali no altar. E com temor ao Senhor, né? E com temor ao Senhor. E a nossa vida toda baseada no temor ao Senhor, né? E porque Paulo, pastora, em 1 Tessalonicenses 2,9, ele fala assim, vocês se lembram do nosso trabalho esgotante enquanto pregávamos o Evangelho? Então, assim, Paulo fazia tendas, né? Ele estava pregando o Evangelho e estava construindo as tendas porque ele precisava do seu sustento. Olha que lindo, né? Eu também gosto dessa passagem, tem alguns versículos que eles acabam marcando e a gente vai levando isso para a vida, né? E essa palavra também é uma que eu gravo. Nossa, Paulo pregava, mas ele estava montando tenda para não ser pesado, né? Então, assim, só que teve um tempo que a igreja de Filipenses sustentou ele. Então, assim, nós entendermos realmente o tempo é fundamental, pastora. Porque teve um tempo que Paulo foi sustentado pela igreja de Filipenses, mas teve um tempo que ele construiu tenda para não ser pesado. Então, assim, todos nós temos a opção de... Todos nós temos um dom, pastora, foi o que a senhora falou, né? Não existe improdutividade. Teve a live da Lana, que ela falou que para fazer a faculdade ela fez
doces, né? Então, assim, às vezes tem mulher que faz artesanato, faz Artesanato. casa, executa trabalhos em casa mesmo, porque tem filhos. Mas, assim, tem sim possibilidade da gente conciliar e fazer com excelência. É possível, né? É possível a gente conciliar, é possível nós, mesmo quando eu vou pregar agora no Congresso de Pastores, né, no retiro, primeiro retiro de pastores, e eu vou falar sobre a questão financeira. E eu acredito que ela é muito importante nesse momento, porque muita gente tem vivido também somente da obra e muitas vezes tem passado necessidade, tem ficado apertado, e não é isso que o Senhor quer, né? E existem várias formas e mecanismos, mesmo você se dedicando na obra, de tentar fazer algo, né, para vender, como doce, como um artesanato. Eu vejo a minha mãe, ela faz sandália com 70 anos, né? E ela vende as sandalinhas dela, tem o lucro dela. Então, é possível, queridos. Então, é importante a gente só entender que o reino de Deus, ele precisa vir em primeiro lugar. Se você ainda não entendeu isso, que é o reino de Deus que abre as portas para a sua vida, para o seu trabalho, para os seus negócios, sabe? Entenda isso hoje, nessa tarde. Porque o Senhor, ele nos chama assim. Ele diz assim: ide por todo lugar e pregai o evangelho a toda criatura. Né? E esse é o mandamento que o Senhor, ele dá a todos nós, não somente a pastora Anis, a pastora Natália, ou os pastores, os bispos, os apóstolos. Deus dá a todos. Então, a nossa missão, né, aqui na Terra é expandir o reino de Deus. A forma que você vai encontrar é sua, você vai encontrar essa forma, mas você não pode ser omisso, achar que a obrigação é apenas de alguns, porque todos nós fomos chamados para a grande missão, né? Então, que poderoso isso, né? Nós aprendermos a conciliar, né, a nossa vida ministerial, o nosso chamado com a nossa profissão. Pastora Natália, deixe as suas considerações finais da nossa live, para a gente estar fechando essa live maravilhosa, com esse tema maravilhoso dessa tarde. Amém, pastora. Mais uma vez agradeço. Foi um prazer poder dividir um pouco daquilo que realmente eu vivo, né? E que a gente está sempre se conectando para poder evoluir, né? Porque eu acredito que o ser humano a cada dia buscar em Deus e tentar evoluir mesmo, para que a gente possa crescer nele, né? E minhas considerações finais, né? Que a gente possa entender que existe uma ordem, né? E que Deus possa realmente nos dar condições de ter o equilíbrio, para que a gente possa encontrar a verdadeira felicidade. Foi o que eu falei, não tem uma receita de bolo, mas a gente pode ser muito feliz executando tudo aquilo que vem na nossa mão para executar e viver no tempo que Deus nos proporcionou naquele momento. Sendo grato, né? Porque gratidão gera gratidão. E agradecendo mesmo a Deus por tudo que Ele coloca nas nossas mãos. É isso aí, queridos. É possível, sabe? Você ter uma vida dupla. É possível, sim. Você ter um propósito maior, que é o reino de Deus. É possível você ser comprometido, você ser comprometida com a obra de Deus. Então não desista, sabe? Tente conciliar a sua vida, sabe? Tente conciliar para que você possa ter tempo para todas as coisas e ser feliz, né? Ser feliz, a palavra diz que ser feliz é fazer o bem. Então, fazer a obra, fazer o reino é fazer o bem. Então, se você quer ser feliz, faça o bem, ajude as pessoas, ajude o reino de Deus a crescer, porque você terá o seu galardão aqui na terra. Deus abençoe a sua vida.
Pastora Natália, vamos Beijo. tirar uma foto, pastora. Vamos. Aqui, ó. Peraí. Já? Maravilhosa! Muito obrigada pela sua participação na nossa série Mulheres que constroem o reino, mulheres que constroem família, mulheres que constroem projetos, e que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa. E você que assistiu essa live também, que você seja também muito abençoado, muito abençoada, que o reino de Deus possa viver dentro de você todos os dias, que você faça parte desse exército de homens e mulheres que fazem a diferença aqui na Terra. Amém. Deus te abençoe. Beijo. Amém. Beijo.